Vamos falar agora, vamos mudar de assunto e falar sobre as tensões do Oriente Médio, onde eu estive a semana passada e vou falar uma coisa. Sabe, pra gente relaxar quando está jantando? Pensa que o Corinthians está jogando e que um monte de rojão está estourando, porque as bombas explodindo em cima na cabeça, os bombardeios aéreos, os foguetes lançados e interceptados pelo sistema Domo de Ferro de Israel realmente preocupam qualquer um. Mas vamos falar o seguinte: em meio à viagem do secretário norte-americano Antony Blinken à região, Israel e o grupo terrorista Hamas deram de ombros e seguem negociando aí um possível cessar-fogo na faixa de Gaza. E uma nova proposta teria sido feita pelos palestinos nas últimas horas. Além disso, a Arábia Saudita avisou que vai romper as relações diplomáticas com Israel. Para falar de tudo isso, vamos acionar o nosso especialista em geopolítica, Luca Bassani. Boa noite, Luca, aí em Munique, na sua biblioteca. Luca, eu tive lá com as famílias, conversei com mãe de sequestrado, chorando. Faz 120 dias que eu vou no quarto do meu filho, ele não está lá. Eu não sei se ele está doente, sem tomar banho, com fungos se espalhando pelo corpo, sem comer, sendo torturado ou não, se ele já está vivo ou está morto. Conversei com uma outra cuja irmã, os reféns que já foram liberados disseram que ela teria sido violentada, segundo disse a parente dela. Visitei o hospital com jovens, crianças mutilados. Do outro lado, 23 mil, pelo menos, palestinos mortos, muitas crianças, mulheres nos bombardeios aéreos do exército israelense. Eu fui na Praça dos Sequestrados, está todo mundo desesperado. Você tem alguma boa notícia? Está chegando a possibilidade de um acordo racional, um cessar-fogo, a devolução dos 136 reféns? Acreditas que 20 já estejam mortos? Pelo menos 20 já estejam mortos? Traz uma boa notícia para nós aí. Eu sei que do Antony Blinken não vem nada, porque ele está mais desmoralizado que o sorveteiro de Ankara que não quis recebê-lo lá na Turquia. Eu quero saber se você tem uma boa notícia, nosso solerte, culto, experiente e viajado, Luca Bassani. Muito obrigado, Capês. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham aqui no Linha de Frente. Por enquanto não há nenhuma notícia boa, mas também não há uma notícia ruim. Ou seja, a proposta feita pelo Hamas através do Catar durante as últimas horas segue em análise pelos israelenses, mas é difícil que ela seja aceita nos termos propostos pelos palestinos. Vamos apenas explicar brevemente aquilo que propõe o grupo terrorista Hamas. Eles querem uma pausa de 135 dias, que seria dividida em 3 etapas de 45 dias, ou seja, no total 4 meses e meio de pausas nas hostilidades. Nos primeiros 45 dias, liberação das mulheres, crianças, idosos e feridos. No segundo bloco de 45 dias, a liberação dos homens e possivelmente militares israelenses. E nos últimos 45 dias, a repatriação, assim chamada, dos corpos daqueles reféns que morreram durante estes mais de 120 dias de guerra. E aí há uma inconsistência. Alguns falam que já morreram 20 pessoas, 25, mas não há comprovação de fato que isso tenha acontecido. O objetivo do Hamas não é só conseguir se reestruturar, mas, através de uma pausa tão longa, conseguir já costurar o fim definitivo desta guerra. Além, é claro, de pedir a liberação de 1.500 prisioneiros palestinos que seguem nas prisões israelenses. Ou seja, é um número muito volumoso de pessoas que seguem presos na mão dos israelenses e pessoas de alta periculosidade, neste caso, ao contrário daqueles que foram liberados no ano passado, que eram mulheres, crianças e pessoas que representavam um menor risco caso fossem colocadas em liberdade. Isso tudo vai de total desencontro àquilo que foi dito por Benjamin Netanyahu durante as últimas semanas, que deixou claro que a guerra só acaba quando toda a administração política e militar do Hamas na faixa de Gaza for extinta e, consequentemente, quando os israelenses tiverem controle de toda a segurança dentro da faixa de Gaza. Aí se forma um impasse, mas nós sabemos as pressões que os Estados Unidos e os países europeus, aliados históricos de Israel, fazem
sob Netanyahu e a sua coalizão para que aceitem algum tipo de acordo. Eu, particularmente, não acredito que seja um acordo nesses moldes, 135 dias, talvez seja algo no meio do caminho, mas acredito que um acordo possa sim sair no papel até o final deste mês de fevereiro e representar a volta desses 120, 125 reféns que seguem sob a custódia do Hamas para o seu país, para Israel. Luca, quando estava em Israel, eu li o jornal israelense Haaretz, que é desde 1929, é um periódico. Ele é muito crítico a Benjamin Netanyahu. Segundo Haaretz, Netanyahu é um mentiroso profissional. E ele não quer fazer o acordo. Ele quer dificultar o acordo e colocar a culpa sobre o Hamas. Porque no momento em que esse acordo for celebrado, os reféns retornarem para suas casas e suas famílias e houver um cessar-fogo prolongado, quem vai a julgamento é o próprio Netanyahu, que enfrenta acusações da justiça israelense de corrupção, tanto que ele quis intervir na Suprema Corte local do país para tentar se safar disso, e também a responsabilidade pelas clamorosas falhas de segurança. Agora, Luca, se a faixa de Gaza é um pedaço, é uma tira pressionada entre o deserto do Sinai e Israel, deserto ao sul e Israel ali ao lado, basta que todas as fronteiras sejam fechadas, impedindo a circulação para lá e para cá. Israel tem condições de fazer isso para que ele consiga se proteger do Hamas. Ele não precisa bombardear com a Força Aérea Israelense, que não tem ataques que não têm precisão e acabam atacando uma série de palestinos inocentes para assegurar esse objetivo. Então, aí dá o temor, porque nenhuma decisão pode ser mais lógica do que trazer essas pessoas de volta para sua família. E também qualquer pessoa razoavelmente esclarecida sabe que não é com um avião lá de cima jogando bomba numa área densamente povoada que você vai matar terrorista. Até porque eles estão nos túneis, quem está em cima é a população. Como é que você vê a possibilidade desse cessar-fogo? Que nível de pressão um presidente desmoralizado como Joe Biden, para quem ninguém está dando a mínima, um secretário Antony Blinken, coitado, está tratado que nem moleque, pode exercer sobre Netanyahu nesse momento? Uma última informação, o Joe Biden, veja as imagens, aqui são imagens das... Ó, essa aqui é a mãe, olha o menino que está ali ao lado. Eu entrevistei, eu estava do outro lado da mesa. A mãe desse garoto, depois a outra é a irmã dela, que está... são parentes e reféns que conversaram conosco. Então, eu estava lendo no mesmo jornal Haaretz, Joe Biden está começando a congelar bens nos Estados Unidos de colonos ultra-radicais que estão praticando crimes na Cisjordânia. No meio dessa loucura toda, tem um primeiro-ministro ameaçado que se apegou à extrema-direita de Israel para tentar se manter, e nós estamos enfrentando todo esse tipo de situação. Enquanto isso, a imensa maioria da população israelense que quer paz, não quer vingança, quer serenidade, quer segurança, quer os reféns de volta, fica aí submetida a essa tensão. Luca, como você vê no quadro político atual a situação política de Benjamin Netanyahu dentro do parlamento e a justiça israelense, a possibilidade de haver um boicote dissimulado a esse acordo para trazer as vítimas de volta às suas famílias em Israel? Olha, Capês, importante a gente dizer que uma guerra é sempre uma perda imensa para a humanidade de maneira geral, porque você vai ter, obviamente, a morte de inocentes em ambos os lados. No que diz respeito às guerras modernas que nós temos na era digital, na era da globalização e da internet, nós temos a guerra, de fato, no campo de batalha, que aparentemente está sendo vencida por Israel, conseguiu já eliminar 17 das 24 brigadas do Hamas, e nós temos também a guerra midiática, essa perdida de forma vergonhosa pelos israelenses que, através das imagens fortes, através dessa estratégia de destruição da infraestrutura, não conseguiram alavancar o apoio da comunidade internacional e até perderam o apoio de vários países que historicamente são aliados de Israel e que estão pressionando para que algum tipo de acordo seja assinado, seja selado, para causar uma pausa, nem que seja temporária, uma pausa que sinalize para as populações internamente dos países europeus e dos Estados Unidos que há essa pressão internacional para que Israel tome outro caminho. Nós sabemos que o futuro político de Netanyahu, ele é
praticamente inexistente, ele é fora da política de fato israelense quando dizemos sobre o final dessa guerra. Sabemos que o Likud, que é o partido de Netanyahu, é um dos mais influentes em Israel desde os anos 70, 80, então o partido continuará existindo, mas eles tentarão se desvencilhar da figura de Netanyahu, que, como você disse, tem acusações de corrupção, tentou manipular a Suprema Corte e tem uma estratégia de guerra que é vista por muitos israelenses como uma estratégia equivocada. Então, nesse sentido, ele vai tentar prolongar a guerra para não continuar para tentar continuar governando o país, porque ele sabe que uma vez que haja uma pausa um pouco mais duradoura, a questão externa se torna menos importante, as internas voltam a chamar a atenção e, nesse aspecto, ele teria sua cabeça pedida no dia seguinte pelo próprio Knesset, pelo próprio parlamento de Israel. Então, nesse sentido, eu acredito que os Estados Unidos têm tentado fazer uma pressão, como você disse, ao bloqueio de alguns bens, o congelamento de bens de cidadãos israelenses, colonos judeus na Cisjordânia, que cometem, que estão violando, né, o direito internacional, as decisões das Nações Unidas, que não permitem esse tipo de invasão e ocupação, ao mesmo tempo em que há uma pressão dentro do mundo árabe para que as relações sejam normalizadas com Israel apenas mediante o reconhecimento de dois estados. A Arábia Saudita, que foi um dos países que indiretamente tem a ver com essa guerra, porque havia uma tentativa de normalização das relações diplomáticas entre Israel e a Arábia Saudita, costurada pelos Estados Unidos, e essa guerra acabou esfriando todos os acordos. Hoje, o ministro das Relações Exteriores já deixou claro que o objetivo do país é não só a finalização desta guerra, mas que a longo prazo seja estabelecida uma data para que haja dois estados. E sem isso não haverá de relações diplomáticas entre sauditas e israelenses, que seria do interesse mútuo, afinal são dois países muito poderosos do aspecto militar, do aspecto econômico, lá dentro do Oriente Médio também. Então vamos ver se essa mensagem mandada pelos sauditas, também através de Antony Blinken, vai ser analisada ou realizada pelos israelenses. Parece pouco provável no momento, mas nada impossível. O problema é que o Netanyahu luta pela própria sobrevivência, acima da sobrevivência dos reféns e de seu próprio país. É duro dizer isso, mas é a situação política do momento. Do contrário, sinceramente, Israel sempre foi famoso pela perícia, pela precisão dos seus ataques. Neutralizava terroristas com celulares que explodiam no momento que eles atendiam. Essa questão, essa reação hepática do fígado de bombardeios aéreos em áreas densamente povoadas, sinceramente, dá uma resposta política e uma sensação de segurança. Mas está parecendo um pouco a destruição do Iraque depois que o Osama Bin Laden, sem ter nenhuma relação com o Iraque, praticou o 11 de setembro. Nós vamos falar, claro, sobre o caso do Daniel Alves, que é importante, você tem informações. Tá assando a batata do Daniel Alves, coitado, encheu a cara e parece que fez besteira mesmo, vai tomar uma condenação. Mas nós estamos aqui com o comandante Robson Farinazzo. Ô, Luca, como é que eu posso passar para o assunto do Daniel Alves sem que o comandante Robson Farinazzo não faça algumas questões para você, até porque eu já passei umas imagens boas aí que o Alemão Rápido já colocou. Robson Farinazzo, com as imagens aí que eu filmei lá em Israel, sua pergunta para Luca Bassani. Boa tarde, Luca. O nosso Tom Wolff, tá? Na elegância dos trajes aí e na perfeição da narrativa. É um prazer muito grande falar contigo. Luca, eu queria saber o seguinte. Na sua visão, na sua experiência, tá aí no PO, né, no posto de observação, como a gente diz nos fuzileiros, que você tá aí na Europa, que eu acho que é bastante... você tem uma visão bastante clara das coisas. Qual é a sua visão se esse cessar-fogo, se e quando esse cessar-fogo acontecer, e se for na duração que estão pedindo, 130 dias, você acha que essa guerra volta ou que depois não se fala mais nela? Qual é a sua visão? Boa tarde, comandante Farinazzo, sempre também um prazer encontrá-lo aqui. Semana que vem, inclusive, estarei na Ucrânia, espero que você esteja aqui presencialmente no Linha de Frente para a gente discutir as questões dessa guerra que ainda continua sem perspectiva de finalização. Mas falando sobre a sua questão, realmente essa é a principal meta do Hamas ao propor um cessar-fogo tão longo. Muitos disseram e principalmente os catares e os egípcios têm sido aqueles intermediadores entre o Hamas, que de fato é um grupo terrorista, fundamentalista, que tem poder político, mas não é um país propriamente dito. Então os egípcios e catares representam os interesses do Hamas e daqueles palestinos de Gaza perante o resto do mundo, e disseram que o objetivo é exatamente, após essas 3 rodadas
de 45 dias de pausa, que a guerra não voltasse mais a acontecer, ou que esse tempo fosse o suficiente para que nos bastidores outras espécies de acordos poderiam ser selados para garantir o término dessa guerra e o estabelecimento de 2 estados. Se nós considerarmos que a questão palestina ela vem desde o começo do século XX, talvez se a gente quiser pegar desde a fundação do Estado de Israel, 1947, 1948, há mais de 75 anos, me parece pouco provável que consigam resolver 75 anos de problemas em 135 dias de cessar-fogo. Então, eu acho que pode ser um dos objetivos, pode ser alcançado parcialmente, mas difícil de ser alcançado definitivamente, porque nós continuamos tendo o mesmo cenário político em Israel que tínhamos no começo da guerra. Netanyahu está enfraquecido? Está, mas ainda continua sendo o primeiro-ministro, ainda continua tendo uma coalizão ultra-ortodoxa de muitos partidos fortemente judeus que estão lá querendo a tomada completa de todos os territórios palestinos, o que dificulta politicamente as suas ações para aceitar um acordo tão abrangente dessa maneira. Mas a gente sabe que o dinheiro americano, o dinheiro europeu, que também serve muito para Israel, podem ser uma maneira de convencê-los a aceitar algum tipo de acordo. Vamos, obviamente, ficar acompanhando até o final dessa novela. Perfeita a sua análise, o comandante aqui também te parabeniza. Você vai para a Ucrânia, você está com ciúmes porque eu me arrisquei em Gaza, você quer se arriscar mais ainda? É competição de louco? É competição de louco para ver quem é mais louco? É isso? Para ver quem é mais louco? Bora, tudo tem problema.